Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já agradeço a presença de todos aqui. Vou me apresentar bem rapidinho para a gente não ter muito tempo perdido na minha apresentação, porque a comunicação não violenta ela é um tema tão extenso. Toda vez que me chamam para falar dela assim, em 20 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, eu acho sempre um desafio. A minha ideia hoje vai ser trazer para vocês os grandes pilares, né? Plantar uma sementinha mesmo, para que vocês que não conhecem tenham alguma ideia do que é a comunicação não violenta e possam depois se aprofundar. E para quem já conhece, de repente, um novo olhar, porque como ela não é uma técnica, ela é uma prática, um novo olhar é sempre muito bem-vindo. Então, meu nome é Juliana Sardinha, eu trabalho na Eficácia, eu trabalho com palestras e treinamentos presenciais e online com o tema de comunicação não violenta. Sempre customizados, porque é um tema muito amplo, então o ideal é sempre a gente ouvir o que o cliente precisa e adaptar. Então, hoje o que eu trouxe para vocês, de alguma forma, também é uma versão bem adaptada para o tema da liderança. A gente pode pegar a comunicação não violenta e olhar para ela a partir de inúmeros prismas. Hoje eu vou falar um pouquinho fazendo alguns links com a liderança, tá? A Marília me falou que vocês podem mandar perguntas, né, pelo aplicativo, então fiquem à vontade. No final a gente vai responder. Primeira pergunta que eu acho que cabe é o que comunicação não violenta tem a ver com liderança. Gente, ser líder é gerir pessoas, né? E pessoas são o centro dos relacionamentos, e relacionamentos são baseados em comunicação. A comunicação, ela atravessa todos os desafios humanos, seja na organização, seja em casa, seja com os amigos. Todo relacionamento é profundamente atravessado pela comunicação, porque ela é o nosso principal meio de criação de relacionamento, laços afetivos. Então, quando a gente fala de liderança, e liderança é lidar com gente, a gente naturalmente está falando de comunicação. O que faz, né, uma das grandes viradas de chave, quando você se torna líder, é que você deixa de ser majoritariamente executor de tarefas e passa a ser um gestor de pessoas. Então, pensar em liderança sem pensar em comunicação é gerar uma lacuna. Além disso, o líder também é responsável por, de alguma forma, fomentar e estimular qual é a cultura de comunicação na equipe dele. E também no relacionamento dele com outros líderes, né? Porque a liderança ela não pode ser uma mentalidade isolada. O ideal é que o líder consiga olhar para quem ele responde, para a equipe que ele gerencia e também para os pares. É assim que a gente constrói uma cultura de comunicação. E o líder, ele dá o estímulo inicial, tanto que quando a gente faz trabalhos, a gente pensa, vamos pegar primeiro a liderança, porque a liderança tem que estar alinhada com um mindset de comunicação que seja colaborativo, que busque sustentabilidade e que faça com que a gente caminhe juntos para soluções, tá? Então, o link da comunicação não violenta com a liderança, ele é extremamente profundo. Eu gosto muito de trazer essa frase quando a gente pensa em liderança, que é: quanto mais poder você tem, menos verdade você tende a receber. É da Mick Castan, que é uma especialista em comunicação não violenta. Então, a hierarquia nas organizações, ela é uma barreira natural para o líder receber o que é verdade, o que precisa ser trazido. É natural que as pessoas tenham receio de trazer essas vozes. Então, a comunicação, ela também se faz muito importante nesse sentido. Porque quanto mais o ambiente for seguro, mais as pessoas vão trazer para o líder o que ele precisa saber. Mais as pessoas vão trazer para o líder uma perspectiva verdadeira. Tá? Então, a comunicação não violenta, ela é uma forma de criar essa ponte de segurança. A gente fala que ela não é tanto sobre evitar conflitos. Ela é sobre criar um ambiente seguro para que os conflitos possam aparecer. Tá? Às vezes, quando a gente pensa na comunicação não violenta, que eu vou também chamar de CNV, que é a sigla, a gente pensa, então, me dá aí, por favor, Juliana, um caminho para a gente terminar com esses conflitos. E a comunicação não violenta não é sobre isso. O conflito, ele é aquela velha máxima, né, do conflito como uma oportunidade de estreitar laços, uma oportunidade de intimidade, de vínculo, de trazer luz para o que precisa ser cuidado. Então, não é sobre a gente criar um ambiente em que existe uma paz superficial
e a gente está jogando ali as diferenças e os conflitos para baixo até que a gente explode e a gente não vê de onde veio. Especialmente se eu, como líder, já tenho uma visão limitada do que acontece nos relacionamentos interpessoais na minha equipe, quando esse conflito explode, se eu não mantive uma comunicação, uma rede de comunicação que me dá a informação necessária, gerenciar esse conflito vira uma coisa gigantesca. Tá? Eu botei essa imagem do avião porque tem uma pesquisa da Harvard Business Review que eu gosto muito, que ela fala que a maioria dos acidentes de avião acontecem quando o piloto e não o copiloto está no comando. Porque o copiloto, segundo eles, se sente menos à vontade de sinalizar para o piloto o que está acontecendo, por uma questão de hierarquia. O piloto, ele se sente mais à vontade para intervir quando ele suspeita que algo não está indo bem. Então, eu achei esse exemplo assim, caramba, né? Esse exemplo é muito forte, porque ele envolve, enfim, a consequência é muito grave, mas a gente vê isso acontecendo em muitos níveis hierárquicos. As pessoas, quando a gente tem uma relação de poder, a comunicação é automaticamente afetada por essa relação de poder. E o líder, ele precisa ter consciência disso. Se ele parte do princípio que essa camada de nuvem na comunicação, né, de barreira de comunicação não acontece, ele já está um passo atrás de conseguir criar esse ambiente seguro para que a comunicação flua. O maior problema na comunicação costuma ser a ilusão de que ela está acontecendo. Eu sempre falo, as pessoas procuram muito a comunicação não violenta, a comunicação de forma geral, né, mas a gente está falando hoje da CNV, buscando uma fórmula, né? Juliana, me fala quais são as palavras certas, as palavras que não têm que ser usadas, o melhor tom de voz, como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo, qual é a minha postura corporal. E um dos maiores problemas da comunicação está antes de tudo isso. É quando a gente acha que a gente está comunicando, mas a gente está fazendo alguma outra coisa. A gente está fazendo um desabafo, a gente está fazendo um monólogo, cada um, enquanto a gente tenta dialogar. Tá? Então, a comunicação, ela presume a presença do outro no diálogo. Ela começa nesse ponto. Ela vem muito antes da primeira palavra sair da minha boca. A gente pensa na comunicação daqui para fora. A comunicação acontece muito antes. A CNV, eu diria que um dos conceitos mais potentes dela vem justamente de você entender que a comunicação, ela é autopercepção. Ela não é tanto sobre o que eu vou falar para o outro, ela é mais sobre como eu entendo a minha estrutura de comunicação. Ela é mais sobre como eu consigo enxergar o outro dentro daquele diálogo. Comunicação, gente, é trocar entendimento. Se eu não estou trocando entendimento, eu estou fazendo alguma outra coisa dentro da perspectiva da CNV que não é comunicar. E não tem nada errado com isso. Tá? Mas, do ponto de vista da CNV, do que é comunicação, se eu não incluo o outro, a gente não está caminhando junto para lugar nenhum. Então, é preciso que todas as vozes importam, mesmo aquelas que são muito diferentes da gente. Se a gente não está incluindo na equação todas as vozes, a gente não está comunicando, a gente está fazendo alguma outra coisa. Então, o que não é a CNV? Ela não é um jeito legal, educado e simpático de dizer para o outro que ele está errado. Às vezes a gente procura a CNV para isso. Juliana, me fala um jeito bem legal de eu convencer aquela pessoa de que isso que ela está falando é estupidez, de que isso que ela está falando não faz sentido nenhum, de que isso que ela está falando é completamente irracional, especialmente nos diálogos mais difíceis. Tá? A comunicação não violenta não é um caminho de convencimento do outro. Você pode, sim, de alguma forma, conseguir mais adesão para as suas ideias, apresentando essas ideias talvez com mais clareza, né? Incluindo mais o outro na perspectiva da sua comunicação. Mas ela não tem por objetivo convencer o outro. Tá? E essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está indo para um diálogo, especialmente um diálogo que é difícil. Qual é a sua intenção quando você está indo para esse diálogo? Se você for para esse diálogo tendo consciência que a sua intenção é convencer o outro, você já entra nessa conversa com uma outra mentalidade. Porque o problema não é nem a gente querer convencer o outro, apesar disso não ser frutífero, muitas vezes, especialmente quando existe uma distância muito grande de perspectivas. O problema é a gente ir para convencer o outro achando que está indo para dialogar. E aí a gente sai e fala assim, poxa, eu fui lá super aberto, essa pessoa é muito intolerante, não escuta nada.
Quando, na verdade, o meu objetivo era de convencimento, e se o outro tiver um objetivo de convencimento, aí já era. É monólogo, 2 monólogos se relacionando. Tá? Então, o primeiro passo da comunicação, o passo 0 de verdade, é você se perguntar qual é a sua intenção quando você está se movendo em relação a um diálogo. E é uma pergunta que a gente não costuma se fazer. A gente simplesmente vai para a conversa. Às vezes a gente pensa, eu vou então falar um pouco mais baixo, eu vou ser calmo. E aí você chega lá, se a sua intenção não está alinhada com uma busca de diálogo colaborativo, muito provavelmente o resultado não vai ser o que você está esperando, tá? Então, perguntem-se sobre a intenção de vocês. Então, o que ela é? Se ela não é um jeito legal, educado, simpático, de dizer que o outro está errado, ou de dizer que o outro precisa mudar, ela é mais do que evitar conflitos, como eu falei com vocês. Ela é sobre criar relações seguras para que os conflitos possam ser trazidos, a gente colocar luz no que precisa ser transformado e criar caminhos que funcionem. Ela é uma transformação interna. Como eu disse para vocês, ela funciona primeiro num processo de autopercepção. Muito antes de você pensar como é que você vai falar com o outro, você vai analisar o que acontece em você quando você se move na direção desse outro. Ela é uma espécie de inteligência relacional. É como pegar um novo caminho para ir para casa. No começo, você não sabe muito bem se é perigoso, qual é a melhor hora, como é que funciona o trânsito, você para nos sinais um pouco mais atentos, até que você embala. E aí aquele vira o seu caminho natural. Então, a comunicação não violenta, ela é realmente um músculo, porque ela é uma forma de pensar. Eu lembro que quando eu entrei em contato com a comunicação não violenta, eu saí completamente transtornada da primeira palestra que eu fui, que foi uma palestra mais longa. Eu falei assim, caramba, isso aqui faz muito sentido. Eu sou economista, hoje economista não praticante, mas sou economista com mestrado em economia, e eu levei isso para a minha gestão. Na época eu era gerente do Centro de Excelência de Petróleo e Gás, de uma multinacional, e eu falei assim, eu vou levar isso lá para dentro e ver o que acontece. E foi tão legal que virou esse trabalho. Eu ajustei o GPS e agora estou aqui. Então ela é realmente uma prática muito potente. Ela é uma prática, ela não é uma técnica. E eu gosto muito disso nela, isso me encantou muito nela, porque as técnicas, elas são muito frágeis quando a gente está numa situação de muito estresse. Tá? Quando você vai para um diálogo muito difícil, você não vai lembrar daquele treinamento em que você tem que usar a palavra tal, falar no tom de voz específico. A gente está movido por algo que é maior do que a técnica. Então, quando eu estou num estresse muito alto, a minha capacidade de acessar as minhas sabedorias é muito limitada. Como a comunicação não violenta é uma inteligência relacional, ela é algo que se estrutura, se estabelece em você. E você é capaz de acessá-la em qualquer cenário. Claro que, por ela ser uma prática, ela demanda prática. Né? É como se fosse realmente um músculo que você vai para a academia, você faz. Tanto que eu sempre falo com as pessoas, gente, começa praticando onde é fácil. Depois vai para o difícil. Não adianta você assistir uma palestra de 1 hora, 20 minutos, e falar assim, agora eu vou lá dialogar com aquela pessoa, que a gente tem os piores arranca-rabos. Aí você sai e fala assim, tá vendo, não funciona não. Eu fui lá e não funciona. Porque é uma prática, é o longo caminho curto. Quando a gente entra no curto caminho longo, a gente vai lá, a gente não estrutura essa comunicação, a comunicação só acontece. E aí depois eu tenho um longo caminho, às vezes, de reparação daquela comunicação, um retrabalho. Quando eu penso na liderança, existem comunicações muito estratégicas para as coisas andarem, para a equipe conseguir caminhar em direção aonde o líder está apontando. Se eu vou para essas conversas sem uma habilidade estratégica de comunicação, e a comunicação não violenta me ajuda nisso, a tendência é que eu tenha muito retrabalho na comunicação. Tá? O longo caminho curto já é diferente. Eu vou para essa conversa com uma estrutura, com uma preparação, com uma escuta mais apurada, né? Trabalhado para o objetivo daquela conversa, com mais clareza e consciência sobre o que vai acontecer, e depois o caminho é curto. Me dá um pouquinho de trabalho no começo, esse trabalho vai ficando menor conforme a prática vai aumentando, e depois as coisas giram sozinhas, né? O fluxo fica mais natural. É como se a gente tivesse um Wi-Fi. Vamos supor que eu sou um WhatsApp, você é um WhatsApp, e eu preciso te mandar uma mensagem. Eu posso escrever a melhor mensagem, com as melhores palavras. Se não tiver uma rede, nesse caso vamos supor um Wi-Fi, a mensagem não sai do meu celular para o seu. Comunicação é isso. Eu preciso de uma rede para minha mensagem chegar até você. Se eu focar só na mensagem e não focar no nosso relacionamento,
na conexão que a gente está tendo, e quando eu falo de conexão aqui, eu não estou falando de afinidade, eu estou falando de um caminho de possibilidade de diálogo. A CNV, inclusive, uma outra coisa que me encantou muito nela foi a possibilidade de conectar pessoas, mesmo quando não há afinidade. Porque se a gente for esperar ter afinidade com todo mundo, a gente não vai conseguir se comunicar. Então, como é que a gente encontra caminhos de comunicação, inclusive quando não há afinidade? Então, eu cuido desse Wi-Fi, que é a nossa conexão, para que a minha mensagem possa, de fato, chegar até você. É como se também a gente pensasse num avião pousando. Se a pista, que é a nossa relação, for muito esburacada, não está sinalizada, uma pista escura, pode vir o melhor Boeing. Ele vai pousar mal ali. Tá? Se a pista for uma pista muito trabalhada, se aquela relação, se aquela ponte já estiver muito solidificada, eu tenho uma pista iluminada, uma pista lisinha, pode vir um teco-teco, que ele vai pousar mais suave. As pessoas que a gente já tem uma confiança, uma relação, às vezes elas falam com a gente, assim, meio virada, você fala assim, o que você tem? Você não está bem? Está falando assim comigo por quê? Aquilo não gera uma desconexão, porque a pista está boa. Compensação, as pessoas que a pista já é muito esburacada, às vezes a pessoa vem e fala uma coisa assim, que ela nem tem intenção de gerar nenhum sentimento de desconforto na gente. A gente já fala assim, ai, não aguento essa pessoa respirando perto de mim. A pista já está arrasada. Não adianta a gente pensar na mensagem se não existe um terreno fértil para essa mensagem ser recebida. Então, o meu convite para vocês é que vocês observem o quanto vocês investem no terreno e não necessariamente na mensagem. O Marshall Rosenberg, que foi o criador, o sistematizador dessa prática da CNV, apesar dele beber de muitas fontes, foi ele que organizou a comunicação não violenta, ele partiu de uma pergunta que é: se todos desejamos compreender e ser compreendidos, por que isso não acontece? Se a gente compartilha uma intenção, que é de compreensão e colaboração, eu imagino se eu perguntar, a maioria, se não todos, normalmente quando eu pergunto a gente chega no todos, deseja viver num ambiente com uma comunicação mais saudável, com comunicação colaborativa, um ambiente de cooperação. Por que isso não acontece? É a primeira pergunta. Uma dessas razões é porque nós estamos o tempo todo produzindo histórias. Tá? A gente enxerga o mundo a partir do nosso repertório. Ninguém enxerga o mundo com mais do que conhece, com mais do que a própria experiência. Tanto que eu tenho certeza que vocês já viveram uma situação na vida de vocês, e aí passou um tempão, vocês olharam para essa mesma situação, olhando para trás, e vocês leram essa situação de uma forma completamente diferente. A situação é a mesma, as pessoas envolvidas, o que foi dito, os fatos são os mesmos. O que mudou? A sua perspectiva. Você teve experiências, vivências, que fizeram com que você olhasse para isso de uma outra forma. Então, o tempo todo, a gente está olhando para a vida numa espécie de espelhamento. A gente lê o mundo, decodifica tudo o que acontece a partir do nosso repertório. Acontece alguma coisa, eu abro ali as minhas gavetinhas e entendo essa coisa que está acontecendo. Só que cada um tem as suas gavetinhas. É como se todo mundo tivesse um óculos pessoal. E a gente enxerga o mundo a partir de óculos diferentes. Isso é um problema? Definitivamente não. Isso é uma condição humana. O perigo é quando eu acho que eu não estou usando óculos, que o que eu estou vendo é uma realidade absoluta. E aí o outro passa a ser uma pessoa que não está vendo as coisas do jeito que tem que ver. Tá? Então, a gente vive construindo narrativas, muitas vezes sem a consciência de que a gente está nesse constante processo de construção de narrativas. E quando eu não entendo que a minha forma de ver o mundo é uma narrativa, eu entro num conflito de narrativa com o outro, acreditando que eu estou vendo o que é certo e como é que essa pessoa não está vendo. E aí a gente entra numa guerra de narrativas. Se vocês olharem para todos os conflitos, seja o conflito da toalha molhada depois do banho na cama, até os maiores conflitos, eles são guerras de perspectivas, conflitos de perspectiva. Gente, eu não conflito com você. A minha ideia conflita com a sua. Pessoas não conflitam. Narrativas conflitam. Então, o primeiro passo é eu ter consciência da minha produção de narrativas e consciência de que o mundo é uma grande interação entre as narrativas diferentes. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Eu vou ter bolinhas, balãozinhos e essa estrela de 4 pontas. Eu vou passar muito rápido e eu queria que vocês contassem quantas bolinhas tem. Tá? Vamos lá. Passei. Tem 9 bolinhas.
mas isso não é relevante. Se eu perguntar para vocês quantos balõezinhos tinham, você provavelmente não vai saber me falar. Se eu perguntar quantas estrelas tinham, você provavelmente não vai saber me falar. Na vida, a gente faz isso o tempo todo. Então, existe o que aconteceu, que é cheio de nuances. Existe no que eu foco, que normalmente tem a ver com o meu repertório, com a minha narrativa. E existe a história que eu me contei. A história que eu me contei, ela é baseada no que eu foquei. E ela desconsidera muitas coisas que acontecem. Eu preciso ter essa consciência. Porque na hora que eu vou dialogar, eu preciso presumir que tem coisas que eu não estou vendo. E eu, então, me mantenho curioso, quase como um detetive, para entender que informações estão ali que eu não estou considerando. Que não necessariamente não são verdadeiras. Podem ser coisas que eu excluí da minha perspectiva pelo meu próprio repertório. Então, eu tenho um acontecimento, todo mundo olhando com óculos diferentes para ele, e assim a gente está vivendo. Cada um de vocês está ouvindo isso que eu estou falando de uma forma completamente diferente. Como é que a gente, então, traça um caminho em direção a reduzir esse espaço entre narrativas? Uma coisa que é um motor de aproximação é a curiosidade. Eu gosto muito de falar primeiro da curiosidade, porque a curiosidade me permite me aproximar do seu universo sem abrir mão do meu. Eu não preciso tentar te entender no sentido de ver sentido no que você fala, porque isso pode ser muito difícil, especialmente nos conflitos mais potentes, mais fortes. Mas eu posso me manter curioso sobre o que acontece aí. É mais ou menos como bater na porta e falar assim, olha, não faz sentido nenhum para mim, não é falar da boca para fora, né? Falar da boca para dentro. Não faz sentido nenhum para mim isso que essa pessoa está falando, mas deixa eu bater na porta e tentar entender qual é a construção de narrativa dela. Como é que, ao invés de eu falar assim, nossa, isso que ela está falando é uma grande besteira, depois que eu falo isso, não tem problema nenhum eu pensar isso, eu falo assim, que informações ela tem que eu não tenho? Como é que essa pessoa vê o mundo de uma forma que isso que ela está falando faz sentido para ela, ainda que não faça nenhum para mim? Esse é um passo investigativo. Eu não preciso mudar a minha opinião, eu não preciso concordar com você, mas eu estou disposta a me aproximar. A certeza, ela tranca a gente de fora da história do outro. Ela deixa a gente do lado de fora. A curiosidade, ela de alguma forma permite que a gente entre. Tem duas formas de exercer a curiosidade, não só duas, mas eu trouxe duas, que é a escuta e a empatia. São duas palavras que já têm sido faladas há muito tempo, empatia especialmente. A gente escuta o tempo todo como a empatia é importante, as pessoas precisam ser mais empáticas, o mundo precisa de empatia. Mas eu percebo que tanto sobre a escuta e a empatia, a gente não entende muito bem o que elas querem dizer. Então eu vou dar uma passada aqui por elas, começando falando que a escuta é prática. Não adianta muito a gente teorizar sobre escuta. Escutar é estar a serviço do outro, para que ele seja compreendido. Tá? Então, a dica que eu deixo prática para vocês é que vocês observem quais são os ruídos mentais que afastam vocês da escuta. Por exemplo, um clássico é sequestrar a história. É quando o outro está falando e eu penso assim, nossa, eu conheço. Ou então fala assim, eu tô com uma dor no pé, eu quebrei o meu 2 vezes. Ou então, nossa, minha mãe tem um negócio no pé que não consegue andar direito, toda hora é um problema. Não tem problema, não é errado eu pensar numa história minha. Mas é importante eu ter consciência de que quando eu estou conectado com uma história minha, eu me afastei da conexão com a escuta com o outro. E às vezes é estratégico importante, especialmente quando a gente pensa na liderança, conseguir escutar o que acontece no outro. Um ruído muito comum também é quando eu estou educando a pessoa. A pessoa me fala assim, eu estou tão cansada. Aí eu falo assim, você tem que comer folha verde escura. Porque tem B12. Eu já fiz isso, é ótimo. Tá? Esse conselho, essa educação pode ser muito bem-vinda. Por isso que eu falo, não é errado. Mas é legal eu ter consciência do que eu estou fazendo para perceber ali se aquilo está me conectando ou me desconectando da pessoa. Existe a escuta silenciosa, que ela é um ótimo exercício, ela é uma ótima prática para que a gente aprenda quais são os nossos ruídos mentais. Quando o outro está falando, como é que a minha cabeça se comporta? O que acontece? Tá? É como se tivesse uma rave aqui dentro. O primeiro passo é a gente entender como é que a nossa escuta acontece. Empatia, sempre que eu pergunto o que é empatia, alguém fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Sempre, é batata. É que nem eu falar, água mole em pedra dura, todo mundo, tanto bate até que fura. É um paradigma, aquilo vem na cabeça. E eu ficava, será mesmo? Porque tinha alguma coisa estranha. Quando eu ouço uma pessoa falando uma coisa que não faz sentido nenhum para mim, é difícil, é doloroso me colocar naquele lugar. Não faz sentido para mim. Eu tento entrar lá e eu saio. Eu não consigo me sustentar ali. Porque quando eu tento me projetar no lugar do outro, o máximo que eu vou conseguir fazer é criar uma análise sobre o que o outro está fazendo a partir da minha perspectiva, do meu repertório.
porque tudo que eu tenho é o meu repertório, como a gente falou. Então, na CNV, a gente entende que a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque o único lugar que eu posso ocupar é o meu, por definição. Empatia é se aproximar de uma perspectiva do que acontece no outro. Então, ela é menos sobre estar no outro e mais sobre estar com o outro. Eu tento caminhar aqui perto de você, mesmo que eu não entenda muito bem. Eu tento me aproximar de uma consciência do que acontece com você. Tá bom? Para finalizar, a CNV tem 4 elementos básicos, naturalmente a gente não vai se aprofundar, mas eu gosto de trazer, porque são uma espécie de 4 pilares. O Marshall, ele diz que são 4 focos de atenção. Não é uma, perdão, não é uma fórmula, mas são alguns pontos que fazem a gente criar essa musculatura desse novo raciocínio que é a comunicação não violenta. A observação, ela é muito importante para o feedback. A observação, a gente contrapõe ela com o julgamento. A gente escuta muito, nossa, a gente tem que parar de julgar, as pessoas julgam muito. Na CNV, a gente não entende que a gente tem que parar de julgar. A gente entende que é importante a gente separar o que é julgamento do que é uma observação. Se eu tenho, por exemplo, um copo na minha mão e a sua lente é azul, a minha é verde, a gente está vendo um copo. Isso é uma observação. Isso é um fato que nos une. Você vai estar vendo de uma cor e eu estou vendo de outra. Isso é a nossa perspectiva. Eu gosto muito de pensar o julgamento como se ele fosse um Galvão Bueno, sabe? Ele fala o tempo todo. Ele tem uma opinião o tempo todo. É como se a gente tivesse um Louro José aqui de Galvão Bueno, só que a observação é o jogo. É o que está acontecendo ali. Então, uma observação pode ser: 2 jogadores caíram em direção ao chão. O meu julgamento foi falta, não foi falta? O que aconteceu? Então, o tempo todo a gente tem fatos observáveis e a gente produz perspectivas. Então, quando eu vou dar um feedback, ao invés de eu falar, por exemplo, olha, eu estou achando você um pouco desatento nos relatórios, eles estão chegando com erros para mim. Eu posso falar, olha, eu notei que nos últimos 2 relatórios vieram alguns erros de ortografia. Isso me deixa um pouco ansiosa, porque eu não gostaria que a gente tivesse que revisar tanto esses relatórios. Você pode usar o corretor ortográfico e mandar esses relatórios para mim? Então, quando eu penso em feedback, quanto mais eu trabalho com observação, mais eu uno quem está falando com quem está ouvindo. Tá? Mais eu trago essa ponte. Porque quando eu falo de adjetivos, gente, é muito difícil mudar pessoas, mas é muito possível mudar comportamentos observáveis, tanto na nossa vida pessoal quanto no trabalho. Para eu dar um feedback, para eu conduzir, para eu desenvolver essa pessoa, ela precisa saber exatamente para onde ela está indo. Inclusive, quando é um feedback que a gente chama de positivo. Se tem um comportamento que eu quero reforçar, ela precisa entender. Você fala assim, olha, você é muito comprometida. Não, você é maravilhosa, está tudo indo bem, só continua. A pessoa pode não saber, o que eu faço que me torna uma boa profissional? O que eu faço que é maravilhoso? Qual é o comportamento que eu tenho que incentivar? Então, a observação ela é um grande apoio para o líder. O sentimento, eu não vou me aprofundar, mas é importante que a gente saiba que ele existe, ele está presente, e ele, às vezes, guia a conversa, ele é soberano, dependendo do sentimento. Então, quanto mais eu souber nomear e ter essa percepção do que acontece, eu posso fazer uma gestão. O que eu não entendo, não nomeio, não enxergo, eu não faço gestão sobre isso. Tá? Então, o chamado rápido que eu faria hoje é esse, a gente ter, como líder, consciência de que sentimentos acontecem em mim e no outro. As necessidades, elas são, para mim, é uma perspectiva pessoal, o coração da comunicação não violenta. O Marshall fala, né? Todo mundo se move a partir de necessidades. Tudo que a gente faz é para atender alguma necessidade. Então, o que vem de fora é um estímulo que encontra uma necessidade minha e gera um conforto ou desconforto. Vamos supor que eu preciso de um diagnóstico, eu consegui ir num bom médico, passaram 11 exames, eu fiz todos eles, chegou o dia da minha consulta. Eu estou super corrida, porque o meu trabalho é apertado. Mas eu chego lá na consulta com os meus 11 exames, aí a pessoa que trabalha na recepção fala assim para mim, Juliana, você pode sentar ali? A doutora está atrasada 30 minutinhos. O quê? Sinceramente, nada funciona nesse país. O tempo dela é mais precioso que o meu? Eu tenho que trabalhar. Isso é um absurdo. Vamos cortar a história e vamos voltar. Eu fiz os 11 exames, eu quero meu diagnóstico, eu fui numa excelente médica, chegou o dia da consulta. Peguei meus exames, estava no elevador, eu descobri que eu esqueci 3 exames na minha mesa do trabalho. Eu já entro desanimada, a pessoa da recepção falou para mim, Juliana, você pode sentar ali? A doutora está atrasada 30 minutinhos. Gente, quando dá certo, né? É o tempo que eu preciso para ir lá no escritório. Nossa, eu vou pegar os meus 3 exames, sério. Ai, eu já volto. Tá? O estímulo foi o mesmo. O que aconteceu fora foi igual.
mas encontrou em mim necessidades diferentes. Primeiro, eu estava com uma urgência de ter uma consulta inteira e um diagnóstico que eu estava ansiosa. No segundo, a minha necessidade era ir no escritório buscar os exames. Tá? Então, é uma perspectiva que, quando a gente ajusta, facilita a comunicação. Quando a gente entende que o outro ele é um estímulo, mas ele não é necessariamente a causa do que a gente está sentindo. E, gente, não é para alguém fazer uma coisa que vocês achem bizarra, né, horrível com vocês falarem assim, é sobre mim. É sobre mim. Essa pessoa gritou, me xingou, mas é sobre mim. Não é isso. Tá? Os estímulos, eles são fortes, eles têm que ser considerados. Mas a gente fazer a gestão da nossa parte. Eu entender, quando eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém da minha equipe, qual é o estímulo que está vindo? E o que esse estímulo encontra em mim? Quando eu vejo um conflito entre pessoas da minha equipe, que eu tenho que de alguma forma gerenciar, quais são os estímulos e quais são as necessidades dessas pessoas. Então, o Marshall fala que toda violência é uma forma trágica de uma expressão de uma necessidade não atendida. Então, a comunicação não violenta ajuda a gente a expressar o que a gente precisa de uma forma menos trágica, que não nos desconecta. E, finalmente, o pedido. Quanto mais a gente sabe o que a gente precisa, melhores pedidos a gente faz. Se a gente precisa entender a que aquele pedido tem que atender. Qual é a necessidade? E como é que eu faço isso? Eu entendo os fatos, eu presto atenção nos sentimentos, se for relevante fazer isso, eu entendo quais são as necessidades envolvidas e, finalmente, eu posso fazer um pedido. Tá? Eu vou finalizar com essa frase, que é uma frase que eu falei um dia e eu gostei muito, as pessoas gostaram e ela virou minha frase, meu filhotinho, né? Que eu levo ela para tudo que é lugar. Que é: todos somos o melhor que podemos ser, até que aprendamos uma forma nova de sermos melhores ainda. Eu não acredito que nenhum líder, nenhum colaborador acorda e fala assim: hoje eu vou intoxicar o meu trabalho, vou criar um clima ruim, vou botar esse clima organizacional para baixo do pé. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas preferem criar ambientes colaborativos. Se elas não estão conseguindo, especialmente quando eu olho isso como líder, eu preciso me perguntar o que essa pessoa precisa para chegar lá. Que recursos, que apoio, que informações, que práticas, que técnicas ela precisa para caminhar para esse lugar onde o melhor dela seja mais construtivo, mas entendendo que com os recursos que ela tem, ela está dando o melhor, mesmo que aquele melhor pareça horrível. Mesmo que o meu melhor pareça horrível quando eu faço alguma coisa. Sempre que eu reajo de uma forma que eu não acho bacana, eu me faço essa pergunta. O que eu precisei ali que eu não tive, que me fez ter essa reação? A CNV a gente pode aplicar ela em perspectiva também. A gente coloca lá numa retrospectiva e pensa como foi a situação, quais foram os fatos observáveis, sentimentos envolvidos, o que tinha ali que cada um precisava, desejava, as necessidades, e que pedidos poderiam ter feito. Eu recomendo, inclusive, começar com a CNV em retrospectiva, porque aí a emoção não está tão viva ali. Bom, isso é, assim, um compilado, o máximo que eu consigo, para trazer para vocês os principais pilares. Eu vou deixar aqui os meus contatos, todo mundo que tiver interesse em continuar essa conversa, em aprofundar, se quiser referência bibliográfica, fiquem realmente à vontade para se aproximar. A CNV, ela é muito mais do que um trabalho, ela cuida muito do mundo que eu gostaria de viver, então existe toda a minha disponibilidade em colaborar para que vocês aprofundem esse conteúdo. Obrigada, Marília, acho que eu vou... Tem perguntas? Obrigada. Tá, então a primeira pergunta é: Juliana, o fato do líder ter ou não ter um sentido de vida influencia no comportamento dele para praticar a comunicação não violenta? É do Nelson Borges. Muito obrigada, Nelson, pela pergunta. Quando a gente fala em sentido de vida, sentido, propósito, é uma das necessidades humanas universais. Cada um vai ter essa necessidade, né, num grau, mas ela costuma conectar. As pessoas, em geral, precisam de sentido e propósito. Eu acredito que cada necessidade nossa, quando ela é atendida, ela permite que a gente tenha conexões e uma comunicação mais colaborativa, uma comunicação que nos conecta. Quanto menos as minhas necessidades estão atendidas, mais eu tendo a expressar de forma trágica essa dor, entre aspas. Então, sim, eu acredito que quando um líder tem esse sentido e esse propósito, isso é um passo para que ele tenha mais disponibilidade de colaboração, porque ele está melhor. Mas não é uma regra que uma pessoa com sentido e propósito, ela tenha a habilidade de escutar, perceber o outro e trocar entendimento. Tá? São habilidades diferentes. Então, além do sentido e do propósito,
Acho que cabe ao líder, porque ser líder é ser autoinvestigativo, é a maturidade da liderança, é ser autoinvestigativo, sempre em direção à melhora, para que possa conduzir as pessoas para a melhora e, idealmente, formar novos líderes, que o bom líder forma novos líderes. Então, não é uma regra, mas eu acho que sim, pode contribuir. Pergunta 2, são só duas, não, são 3 perguntas, eu acho. Não, de acordo com Moacir Gadotti, não sei se estou falando certo, o diálogo se dá entre iguais e diferentes, nunca entre antagônicos. Você acredita em diálogos com antagônicos? Eu acredito em todo tipo de diálogo, porque eu acho que diálogo não é tanto sobre você ser igual, diferente, antagônico. Eu acho que o diálogo ele está realmente mais na sua intenção de criar aquela conexão e nos recursos que você tem para chegar lá. Tá? Então, eu acho que um diálogo com o antagonismo ele vai ser um diálogo muito difícil. E esse diálogo muito difícil vai exigir que você tenha muitos recursos. Quando a gente fala eu não consigo fazer isso, esse eu não consigo, ele é uma denúncia de que me faltam recursos, habilidade, nutrição para conseguir. Tanto que as pessoas perguntam, né, nesse período que a gente está vendo, Juliana, como é que faz para conversar? Está impossível. As pessoas estão desgastadas. E eu falo assim, a primeira coisa, procura uma rede de apoio, onde você possa trocar e escutar, para que você esteja mais fortalecido, não para convencer o outro, mas para entrar num diálogo verdadeiro. Se eu estou muito desnutrido, muito drenado de alguma forma, a minha habilidade de dialogar fica bem reduzida. Então, eu acho que o foco da gente é menos sobre o quão diferente é e mais sobre o quão forte está a nossa musculatura. Tenho aqui a pergunta 3, que é a Juliana, adorei sua palestra, obrigada. Alguma indicação de livros para auxiliar? Tem um livro que é do Marshall, eu sempre recomendo beber da fonte, né? O Marshall, infelizmente, já faleceu, ele faleceu em 2015, mas tem um livro dele que, se eu não me engano, é Vivendo a Comunicação Não Violenta. Se vocês jogarem o nome dele na Amazon, no Google, eu fiz propaganda da Amazon sem querer, porque eu compro mais na Amazon, mas ele tem, enfim, todas as plataformas, vocês vão ver Vivendo a Comunicação Não Violenta, é um livro de capa branca, e tem um que é Comunicação Não Violenta, que é um livro de capa meio alaranjada, tá? Tanto que nesse livro vem escrito práticas para os relacionamentos interpessoais e no trabalho. E a gente brinca que a gente cola uma etiqueta nessa palavra técnicas para um relacionamento interpessoal. A gente cola uma etiqueta porque ela é uma prática. O texto original é Comunicação Não Violenta, a Linguagem da Vida. Esse seria um livro básico, onde ele vai caminhar por todos esses pilares que eu falei. Eu acho uma boa forma de começar. Para quem gosta de vídeo, tem também a possibilidade de jogar no YouTube, né, o nome do Marshall, e aparece muitos cursos legendados. Se vocês não sabem ainda como ativar a legenda, dá uma olhadinha em como ativa a legenda, porque tem vários que têm legenda em português. Isso aqui é uma outra pergunta? Ah, tá. A boa comunicação entre as pessoas vem se deteriorando através dos tempos? Caso positivo, seria um aumento exponencial dos afazeres atuais... seria um aumento exponencial dos afazeres, atual ladrão da boa comunicação de hoje? As pessoas estão sem paciência, hoje isso impacta? Eu não sei dizer se a comunicação se deteriora. Até porque eu acho que a gente só sabe como é a comunicação no tempo que a gente vive. Então, assim, de verdade, porque a comunicação ela é mais uma vivência do que uma história contada, né? Então, a comunicação ela é inédita. Por isso que as técnicas são muito frágeis, ela acontece ali. Ela é imprevisível por definição. Eu não sei dizer se ela se deteriorou. Eu acho que a questão da paciência pode ter a ver com a rapidez. Hoje, atenção, tempo são recursos muito escassos. Esse é o nosso contexto, não acho que a gente tem muito como transformar isso, mas eu acho que a gente tem como perceber os impactos dele e fazer um caminho interno mesmo de mudança no que a gente acha que é necessário para a gente criar uma comunicação mais conectada e orientar, quando a gente tem como líder orientação, para que isso também aconteça. As redes sociais, em especial, elas são muito pouco dialógicas, né? Elas incitam muita gente a se expressar. Você não vê um post falando assim, me diz aqui como você escutou o que eu falei, ou me diz aqui a sua percepção sobre, enfim, como você conseguiu assimilar o que eu falei. Não, me diz o que você pensa, o que você acha, compartilha aqui. Então, a gente teve muito incentivo à expressão e pouco incentivo ao diálogo, e a gente vive muito em rede social. Então, naturalmente, a nossa capacidade de escuta foi afetada. Eu acho que isso, sim, a capacidade de escuta ela foi um pouco afetada por esse modo de comunicação que a gente tem.
Eu acho que o tempo, ele traz uma necessidade de eficácia, eficiência, ele traz uma necessidade de foco em tarefas específicas, e essas necessidades, para elas serem atendidas, às vezes a gente consegue colocar menos energia e atenção na conexão com o outro. Isso eu acho que nesse sentido pode ser um ladrão, sim, a falta de tempo pode ser um ladrão dessa conexão. Mas, gente, comunicação não violenta ela é sobre consciência. Quanto mais vocês perceberem todos esses fenômenos, mais vocês fazem transformação. O que impede a gente é não entender. Eu não consigo fazer gestão do que eu não entendo. Então, quanto mais eu vou entendendo, mais eu tomo ações e caminhos para cuidar disso, se isso for uma questão. Técnicas de meditação ajudam na CNV? Eu acho que técnicas de meditação podem ajudar você, e se você estiver melhor, a comunicação provavelmente vai estar melhor, porque você vai estar com as suas necessidades mais atendidas. Mas isso não é uma regra. Meditação não é bom para todas as pessoas. Mas se meditação ajudar você, provavelmente você vai estar melhor e a comunicação flui melhor. Como iniciar uma cultura de CNV entre gestores e líderes, quando em grande parte não acreditam ou não entendem a importância desse assunto? Para você iniciar uma cultura de CNV, você não tem que falar que é CNV. Para você iniciar uma cultura de CNV, você pode se inspirar e praticar a CNV e trazer um novo comportamento e novas visões para dentro dessa organização. Eu não preciso trazer a teoria, nem se eu vou chegar, olha, a gente conheceu um negócio incrível, que é assim, 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 a pessoa vai falar, ai, cara, lá vem, com mais blá, blá, blá. Ou então, não estou interessado, às vezes eu só não estou interessado. Mas quando eu trago novas atitudes, novos pensamentos, quando eu amplio a minha possibilidade de escuta e o outro se sente mais escutado, eu vou, de alguma forma, trazendo novos estímulos para aquele mesmo sistema e ele vai se transformando organicamente. Ou você pode jogar o assunto da CNV, se você sentir que não pegou, não insiste. Não insiste, porque você não está conectado. Não tem troca de entendimento acontecendo. Vai se modificando, vai colocando. E aí, se as pessoas se interessarem, você traz aquilo. Mas você não precisa trazer a prática, né, a teoria daquilo, necessariamente para você fazer uma transformação. Acho que é isso, gente. Obrigado. Fico à disposição de vocês. Desejo que vocês tenham um ótimo congresso. Foi um prazer estar aqui.